Olá, camaradas, meu nome é Paulo Augusto, eu sou jornalista esportivo, apostador profissional e estou de volta com mais um vídeo. Dessa vez vamos falar sobre um tema muito importante, que é o planejamento para um jogo de futebol e não sair da estratégia pré-definida. Antes de falarmos sobre esse assunto, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve, clica no sininho para ativar as notificações, dá o like caso você goste do vídeo, deixa seu comentário, fala como é que você faz para planejar um jogo, como é que você se comporta durante a partida, se você segue planejamento, se você costuma fugir, se adaptar ao que está acontecendo na partida, enfim, deixa a tua opinião, ela é bem importante para a gente. Bom, o tema desse vídeo eu acho que é bem fundamental, porque ele diz respeito a uma situação que atinge muitos apostadores, especialmente quando eles não têm muita experiência, que é a ansiedade em fugir do que foi planejado. Por exemplo, muitas vezes, quando você vai fazer uma partida em que há possibilidade de você trabalhar no live, então você faz um plano de jogo em que, nesse planejamento, você determina as circunstâncias que vão fazer você fazer uma entrada na partida. Ou seja, você cria um roteiro em que, obedecido a determinadas situações, você vai fazer ou não uma entrada nesse jogo. Eu dei um exemplo agora do live, mas isso serve para o pré-live também. Quando você vai fazer uma análise de um jogo, quando você vai precificar uma partida, você faz um planejamento, você tem um método que determina as linhas da sua precificação. Você tem um método que determina o caminho para o qual você vai seguir quando vai precificar um jogo. Então, quando você segue o seu método, seja no pré-jogo, seja no pós, seja no live, ou seja, durante o jogo, você está fazendo o que é absolutamente recomendado fazer, que é seguir um planejamento. E isso, é preciso deixar claro, deve ser seguido independente de o resultado ser positivo ou negativo. Por quê? Porque perder faz parte das apostas. Quando você valida um método, quando você determina um planejamento a partir de um método já validado, que você comprovou que é lucrativo, não importa se você vai passar por uma sequência de resultados ruins. Não significa que o seu planejamento está errado. Significa que você pegou a variância e vão acontecer resultados positivos e resultados negativos. Então, é muito importante que você siga o plano determinado. Muitas vezes o que acontece? Há um jogo entre você faz um plano para o live. Uma partida, por exemplo, entre Palmeiras contra o CRB. E aí a cotação do Palmeiras está muito baixa, você acha que a linha está muito esticada, você faz um plano. Você vai entrar nesse jogo apenas quando a linha do Palmeiras, a odd do Palmeiras bater 1,80. Ou caso o CSA saia na frente, por exemplo. O CRB, que é o do exemplo, saia na frente, por exemplo. Você seguir, se por acaso o Palmeiras fizer um gol antes do 1,80, com 1,50, 1,60, paciência, acabou, não tem mais o que fazer. Você seguiu o plano. E nesse caso, o plano era não fazer entrada alguma. É melhor você fazer isso do que você fugir do plano, forçar uma entrada antes do tempo e acabar fazendo uma aposta que não tem valor. Então, mesmo que depois, vamos supor que você fez a aposta no Palmeiras a 1,80, o Palmeiras fez 1-0 tal, e depois o CRB empatou, virou e a aposta foi perdida. Isso pouco importa. Você seguiu o plano pré-determinado e o seu plano tinha um sentido, tinha um método, então ele estava correto. Então é isso, esse era o recado que eu queria dar nesse vídeo, a importância de você fazer um planejamento, seja para um jogo pré-live, seja para atuar no live, e seguir o planejamento que foi determinado, independente do que aconteça na partida. E não forçar a entrada, não forçar situações que estejam fora do que você planejou.
Porque é justamente quando a gente sai do planejamento, quando a gente foge dele, que acontecem a maioria dos heads e muitas vezes a gente acha que não consegue entender o porquê desse head ter acontecido. Mas no fundo todos sabem, o head veio porque o planejamento foi rompido. Ou mesmo que venha um green, mas no longo prazo, fugir do planejamento tem um caminho, que é o head. Então, essa é a minha dica, era isso que eu queria falar para vocês. Se vocês têm um plano para um jogo, sigam esse plano. Não importa se o resultado final vai ser positivo ou negativo. Siga seu método, siga seu plano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like, deixa seu comentário. Em breve a gente volta com mais vídeos para vocês. Grande abraço.